Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu passei com o Josué recentemente a respeito de uma consulta. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu falei a respeito da suspeita de autismo. E eu fiquei muito tempo esperando por essa consulta com o neuropediatra. Então hoje eu quero trazer para vocês a minha frustração com essa consulta. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu me chamo Gabriela, sou mãe de um menino, sou técnica de enfermagem e atualmente trabalho em home office e agora comecei também no iFood. Mas como eu falei no início do vídeo, hoje eu quero relatar para vocês a experiência que nós tivemos com o neuropediatra. No final de janeiro, início de fevereiro, eu recebi algumas denúncias que eu gritava muito e que o José chorava demais. E em função dessas denúncias, nós fomos encaminhados ao CAPS da nossa cidade e por causa disso começou-se a ser especulado o fato de o José ser autista. Eu sempre desconfiei de ele ser hiperativo, porque realmente ele não para quieto um minuto. Só que em função dessas denúncias e a gente ter que fazer o acompanhamento lá com o CAPS, eu tive que passar por um acompanhamento, declararam que eu tenho sanidade mental. E em função disso, o Josué começou a ir para a escolinha. E lá na escolinha, onde ele frequenta ainda, que ele começou em março, a professora da escolinha falou para mim, ela disse assim, ele tem alguns sintomas do autismo, ele faz algumas coisas que autistas fazem. E eles têm crianças lá com autismo, e a partir disso começou muito a se falar sobre a suspeita do Josué ser autista. Então, desde março, que o Josué entrou em março na escolinha, foi que começou a se falar mais dessa possibilidade do Josué ser autista. O que eu fiz? Lá no CAPS, a gente estava fazendo todo o acompanhamento, foi encaminhado, né? Ele passou novamente pelo pediatra do nosso postinho de saúde, foi encaminhado lá para uma policlínica daqui da cidade onde nós moramos, e ele passou por uma nova avaliação, por um novo pediatra, e essa pediatra encaminhou para um neuro. Só que aqui na nossa cidade tivemos a enchente, e desde que teve aquela enchente aqui no Rio Grande do Sul, a neuro que fazia o atendimento solicitou o desligamento. Então nós estamos sem neuro. E eu conversei com o pai do meu filho falando a respeito disso, né, dessa suspeita do autismo. E o pai do meu filho resolveu fazer o convênio. Só que o convênio que ele fez, o IP, não sei se vocês já ouviram falar, não tem o neuropediatra. E aí o que aconteceu? Ele teve que fazer um novo convênio. Eu cheguei a fazer algumas consultas básicas com o Josué no IP, mas nada demais. E aí o pai do meu filho fez um novo convênio pra gente tentar agilizar essa consulta. Porque aquilo, quanto antes nós soubermos de um diagnóstico, seja ele positivo ou negativo, melhor é. Se der um diagnóstico positivo, então é mais fácil, quanto antes a gente começar, para que a gente consiga ter um manejo diferenciado com o Josué. Porque se você tem uma criança típica e uma atípica em casa, ou você conhece, você sabe que tem coisas que funcionam com a criança típica que não funcionam com a criança atípica. Um exemplo básico é o castigo. O castigo ele pode funcionar com a criança típica, mas com a atípica não funciona. Né? É uma coisa assim que às vezes a gente acha assim, a criança não tem limites, e na verdade não, são coisas que acontecem, né, de diferentes com as crianças. E por causa disso o pai dele fez o convênio. Só que a gente tem que esperar aquele tempo da carência. Quando terminou o tempo, antes mesmo de terminar a carência, eu fui lá e marquei a consulta para o Josué. E quando chegou, eu já tava, nossa, muito ansiosa, porque eu preciso de respostas. Eu acho que todo pai, toda mãe, né, vou colocar pais, todo pai que se preocupa com o seu filho, que ama o seu filho, quer respostas. E aí, quanto antes essas respostas vierem, é melhor. E eu fiquei muito ansiosa por essa consulta. Nós tivemos essa consulta agora no mês de outubro, e eu ainda comentei com o pai do meu filho, queres participar dessa consulta? Ele, não, se tu conseguir marcar, né, em determinado horário, eu quero participar. E eu fui, cheguei acho que 1 hora antes lá, pra fazer o cadastro, e tem que pagar com participação do convênio. Não vou citar o convênio aqui, porque o que eu penso? Talvez o convênio nem tenha o conhecimento dos profissionais no sentido do que realmente está sendo avaliado. Eu vi esses dias uma reportagem falando a respeito disso, que alguns convênios
se sabem que o teu filho é autista, eles não aceitam dentro do convênio. E existe toda uma lei que não permite que o convênio te tire dali de dentro porque tu é autista ou porque o teu filho é autista. E eu fiquei muito ansiosa com essa consulta. E quando eu cheguei lá no consultório, tinha já outras crianças, tinha adolescente, e eu vi que essas crianças entravam dentro do consultório e ficavam no máximo 10 minutos ali dentro. Não ficavam muito tempo. E eu pensei pra mim, poxa, deve de ser que já são pacientes, ele tá organizando a medicação, tá aumentando, tá regulando a medicação dessas crianças. Provavelmente já são pacientes já e por isso ficaram tão pouco tempo dentro da sala. Porque eu fui informada que quando existe essa avaliação, né, para o autismo em si, é feita uma consulta de pelo menos uns 20, no mínimo 20 minutos, são algumas sessões. E do nada o médico chamou o Josué. E eu achei estranho porque foi um tempo curto dos outros. O médico chamou 20 minutos antes do horário da consulta. Então, porque ele foi atendendo os outros pacientes e 20 minutos antes, tanto que o pai do meu filho nem tinha chego ainda. Quando a gente entrou na sala, eu levei 2 pareceres lá da escolinha do Josué. Um parecer que ela fez no mês de abril, se não me engano, e levei o outro parecer que foi o mais recente. Entrei com o Josué na consulta, logo o pai do Josué chegou, e ele se sentou e eu já tinha entregue os 2 pareceres pro médico. Ele simplesmente pegou a folha, olhou, passou o olho assim na folha, colocou do lado, pegou o computador e aí ele me perguntou assim, o Josué teve parto normal, teve parto cesárea, de quantas semanas? Básico, aquela perguntinha básica. E tinha ali alguns brinquedinhos e o Josué já foi mexer. E eu pensei, pô, o homem vai me perguntar um monte de coisas, vai me questionar, sei lá, até da gestação, né? É natural que ele questione. E eu respondi, né? De tantas semanas ele nasceu de parto cesárea, ele demorou para falar. E quando eu falei que era para ver, né, se para ser avaliado, né, se o Josué é autista, se ele é hiperativo, porque realmente ele não para. O Josué, ele acorda falando e vai dormir falando, ele passa o dia inteiro falando. Às vezes ele fica muito naquela ecolalia, às vezes não todo dia ele faz, né, mas é algo até que chega a ser cansativo, porque eu convivo com ele e ele fala o dia inteiro. Então eu tenho certeza que o Josué é hiperativo. Agora a parte do autismo, eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas eu queria respostas. E o médico simplesmente passou o olho nos 2 parecer e pegou, né, a folhinha, o receituário médico e colocou ali. Indicou, né, para passar por avaliação PROTEAR. Depois eu fui pesquisar, é aquela sessão que o pessoal faz, que é no mínimo 10 sessões, que o pessoal faz para ver se o teu filho realmente é autista ou não. E aí eu fui pesquisar o preço, que varia de 1.800 a 2.500. E eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir esse dinheiro para fazer essa avaliação com o Josué? E essa avaliação é o que é feito no SUS. Só que o SUS está muito demorado. E o médico simplesmente me deu aquele papel e falou assim pra mim, depois que tu passar por essa avaliação, tu retorna aqui, que daí a gente vai dar um prosseguimento nas consultas do teu filho. E eu fiquei, como assim? Como assim? Eu esperei mais de 2 meses pela carência, eu entrei no consultório, não fiquei 7 minutos, eu acho que não deu 7 minutos a consulta do Josué. E eu olhei pro médico assim, eu pensei assim, não é possível? Não esperei todo esse tempo pro homem chegar e dar um encaminhamento para alguém avaliar. Como assim? Não é o neuropediatra que faz essa avaliação? E eu fiquei muito frustrada. E a gente saímos, né, do consultório. E eu fiquei em choque. Eu simplesmente fiquei em choque. Né, o pai do meu filho olhou pra mim assim... Ele já tinha perguntado, aí ele me questionou se já tinha, eu disse, não, quando tu entrou a gente recém tinha entrado, tipo, fazia 1 minuto que a gente entrou. Então não teve conversa. E eu ainda falei pro pai do meu filho, eu disse, nossa, eu tô simplesmente chocada. Né? Eu não sei se foi essa palavra que eu falei, mas eu estou chocada.
porque ele não olhou, ele em nenhum momento olhou pro Josué, ele só disse assim, realmente ele parece ser hiperativo. Mas em nenhum momento ele avaliou meu filho. E ele simplesmente deu aquele papel encaminhando, né, para que a gente fizesse, para que a gente fosse procurar essa especialização para fazer o acompanhamento do Josué, para depois a gente retornar ali com ele. E quero expressar aqui a minha frustração com o atendimento do convênio, porque realmente eu fiquei muito frustrada, eu saí muito chateada lá de dentro. A gente saiu e o Josué ainda tava com um pouco de febre, eu tive que levar ele pro hospital para ver por que ele tava com febre, né? Ele tem tido muitos problemas de secreção, mesmo fazendo as lavagens nasais nele, mas eu fiquei muito frustrada, porque, poxa, eu esperei meses por essa consulta e eu fiquei pensando assim, ó, todas as pessoas que eu conversei que têm um diagnóstico de autismo para os seus filhos passaram por um neuropediatra e esse médico mandou que eu passasse por um neuropsicólogo. E aquilo para mim foi frustrante, porque está sendo pago um valor no convênio, né? Mas aquele médico ali, ele não faz a avaliação. Ah, mas Gabi, não é todo médico que faz essa avaliação, tu deveria te ter perguntado. Talvez se eu fosse perguntar, era bem capaz de não aceitarem o Josué no convênio, né? A gente não tem como adivinhar. E algo que eu decidi, naquele médico eu não retorno mais. Eu tenho aquele médico ou uma opção no Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Então, sim, eu vou ligar, né? Agora, quando abrir as agendas, eu vou ligar pro Hospital de Porto Alegre para agendar a próxima consulta via convênio. Porém, tudo que eu tinha postergado, que eu não tinha, várias pessoas falaram para mim, eu tive o diagnóstico do meu filho pela consulta particular. Todas as pessoas que tiveram diagnóstico de autismo foi via particular. Só que eu pensei, se eu não vou atropelar as coisas, vamos esperar, né? Vamos aguardar o convênio, vamos ver se a gente consegue tudo ali. Ele encaminhou pro fono. Isso já era sabido, né, que o Josué precisava de fono, porque ele aprendeu a falar, só que ele fala as coisas muito errado. E não é por falta de correção, ele fala muito errado. Só que eu fiquei muito frustrada. E terei que pagar uma consulta particular para que pelo menos o médico venha, talvez não tenha um diagnóstico numa consulta, né? Talvez, mas que pelo menos o médico olhe ele como um todo e me questione como é o comportamento dele, que ele venha realmente questionar, mãe, como foi a gestação, como que ele se comportou, anda na ponta dos pés, não anda, ele faz isso, sabe? Alguém que realmente questione o comportamento do Josué, alguém que pare para olhar. Eu tenho vários vídeos do comportamento do Josué, que tem momentos que ele, vamos dizer que ele entra numa crise, ele faz uma birra, e tem vezes que eu não consigo acalmar ele, no sentido assim de eu estou já sem paciência. E tem gente que diz, mas tu não tem paciência. Não, realmente, tem dias que eu já não tenho mais paciência, porque às vezes é tão recorrente algumas coisas que ele faz, parece que assim, que ele tira a semana inteira para fazer determinadas coisas, que quando chega lá no terceiro, quarto dia, eu já tô exausta e aí eu já tô sem paciência. Quando eu tenho paciência, ele começa com as birras, o que eu faço? Ou eu até deixo ele se atirar no chão, ou eu vou lá, pego ele, dou um abraço, faz um aconchego e tudo bem. Só que tem dias que não dá, tem dias que eu não consigo dar esse aconchego, tem dias que eu já estou cansada psicologicamente falando. Então eu realmente espero, né, que essa consulta particular, vou voltar aqui para contar para vocês como que foi essa consulta particular, mas eu espero que esse médico, que até foi recomendado, que esse médico realmente olhe, dê uma olhada, mesmo que uma olhada rápida no vídeo do Josué, que ele realmente dê uma avaliada no Josué, para que a gente consiga ter um diagnóstico, seja positivo ou negativo, ou mesmo que o médico chegue e diga para mim assim, mãe, ó, ele não tem autismo, mas ele tem, sei lá, ele tem a hiperatividade, que é o que eu acredito que tenha, e tu vai ter que ter alguns manejos. Quem sabe, mãe, tu vai, leva ele num psicólogo, quem sabe tu faz determinadas coisas, mas eu preciso de uma direção, porque realmente o Josué tem algumas crises, ele tem alguns comportamentos que eu fico pensando, nossa, hoje eu ainda comentei com um amigo meu, nossa, que gênio forte, né, que personalidade forte, porque agora ele simplesmente resolveu que quando ele é contrariado, ele faz xixi na calça. Então tu fica assim, poxa, eu não posso dizer que não pro meu filho porque ele vai fazer xixi na calça. Toda vez que eu falo não pra ele, toda vez que eu não deixo ele fazer algo que ele quer, ele faz o xixi na calça
para contestar para contestar a minha decisão. Então tu pensa, se tu tá na rua e tu diz que não pra criança, a criança vai se urinar na rua, não tem condições. E a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que se você tá passando por essa situação também, seja pelo convênio, pelo SUS, sinceramente eu vou te aconselhar também a pagar, né, mesmo que aqui a consulta a gente tem aqueles SOS, tem agora outros nomes, e depois eu vou dar uma pesquisada aqui, mais saúde, mais fácil, alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhada nas opções que nós temos. Eu sei que tem o SOS, que é através do SOS que eu vou fazer a consulta do Josué, mas tem algumas opções de médicos particulares que podem sim te dar esse diagnóstico. Tem o método ABA, né, que o pessoal fala bastante, que é direcionado ao pessoal com autismo. Mas se eu puder te dar um conselho procura um profissional particular, porque talvez por ser particular ele vai te dar atenção que o médico do convênio não dá, ou o médico do SUS não dá, ou enfim. Nunca desistam de buscar o melhor para os seus filhos, mesmo que o trajeto pareça um pouco distante, mesmo que esse trajeto seja desafiador, mesmo que parece que não tem uma luz no fim do túnel, mas saibam que sim, tem uma luz no fim do túnel. Às vezes pode demorar um pouquinho pra gente enxergar essa luz, mas tudo vai ficar bem. Eu quero te agradecer por ter ficado até o final aqui desse vídeo e quero te convidar também a vir aqui nos comentários falar se você teve algum problema com o convênio, se você teve que ir para o particular, se você tem suspeita de autismo com seu filho, se você já tem o diagnóstico, como que foi? Se você puder colocar aqui nos comentários para nós, né? Porque vai ser, né, outras pessoas, eu sei que outros pais vão se achegar nesse vídeo e talvez vão ter respostas. Talvez o teu comentário pode ajudar algum pai a ter uma direção que às vezes a gente não sabe, às vezes a gente fica tão focado em algo que a gente não percebe que às vezes o caminho é bem mais curto, né? Eu particularmente, eu optei por um caminho mais longo, esperando pelo convênio, e no fim acabei me frustrando e terei de pagar o particular. Então, se você é pai de autista ou se você também tem suspeita, deixa aqui nos comentários um pouquinho, tenta fazer algum resumo ou conte a sua história, como você preferir. Conte aqui nos comentários como que você está passando por essa fase da descoberta ou como foi essa fase da descoberta para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!